A gente vai conversar um pouco sobre noções básicas de ventilação mecânica. Passamos por um processo histórico no último vídeo e agora a gente vai começar desde o começo até vários outros conceitos mais avançados, tanto de ventilação mecânica quanto de fisiologia e assincronia. Então vamos embora conosco. Antes de mais nada, eu gostaria de mostrar basicamente como é que funciona um ventilador mecânico. Então vamos lá, vamos separar essa imagem aqui como se fossem duas situações. Aqui está o nosso paciente com os seus pulmões, o diafragma, quando ele estiver assumindo a ventilação mecânica, uma via aérea artificial, na maioria das vezes ou um tubo ou uma traqueostomia, e ela vai estar ligado ao componente do ventilador mecânico, a ele todinho. Que de uma forma bem simplista, ele é definido como um ramo inspiratório, que faz com que o ar ele vá para dentro do paciente, e um ramo expiratório, que é aquele ar que vem do pulmão do paciente, volta para o ventilador e é jogado para o ar ambiente. Tudo isso é controlado por duas válvulas, uma válvula de fluxo ins e uma válvula de fluxo expiratório. E quem controla a abertura e o fechamento dessa válvula é um computador. Como falamos da outra vez, esses ventiladores microprocessados, que agora são controlados por computadores, fazem os ajustes muito rápidos e muito finos desse controle de abertura de uma válvula para o fechamento de outra e assim vice-versa. Esse computador ele passa informações para o ventilador, que é aquele que você consegue visualizar à beira do leito, painel de controles, que faz com que você ajuste os parâmetros que você gostaria de aplicar para o seu paciente, sempre pensando em um modelo de ventilação mecânica individualizada para cada patologia e para cada mecânica do sistema respiratório que o seu doente apresenta. Então, por isso é muito importante você ter essa análise do ventilador, do monitor, para que você analise curvas, analise mecânica, analise complacência, resistência e, principalmente, tenha esses conceitos fixos na sua cabeça. Bom, essa CPU ela é ligada a um transdutor de pressão e um transdutor de fluxo, que faz com que o ventilador ele reconheça as variações dentro do sistema e aí possa informar para as válvulas lá, abre, fecha. Então, quando o paciente ele dispara a máquina, por exemplo, ele contrai a musculatura respiratória, há uma variação de pressão e fluxo dentro do sistema que faz com que a CPU fale, pessoal, máquina, fecha a válvula inspiratória e abre, fecha a válvula expiratória e abre a válvula inspiratória para que o ar vá para o paciente. Quando esse fluxo começa a diminuir, chega lá embaixo, chega para o zero, ele avisa que essa válvula precisa ser fechada para que a válvula exalatória abra e o ar saia. Eduardo, precisa ser necessariamente zero? Não, nós vamos ver nos próximos vídeos, nas próximas aulas, que isso pode mudar de modo ventilatório, de patologia. Então, os ventiladores mais modernos permitem que a gente faça esse tipo de variação. E aí, quando o fluxo inspiratório inicia, né, quando nós começamos a colocar o ar para dentro na máquina, o fluxo respiratório, o ciclo respiratório, é dividido basicamente em 4 fases. A fase de disparo. O que é o disparo, então? É quando você dispara a máquina, ou seja, quando ela inicia o fluxo inspiratório. Então, a pressão aumenta e o ar começa a entrar dentro dos pulmões do paciente. Então, isso é o disparo que inicia o ciclo inspiratório. Então, iniciamos já temos 2 fases do ciclo respiratório. Quando esse ciclo inspiratório termina, seja por N critérios que a máquina nos permite, esse nome é chamado de ciclagem. Então, ciclagem é um termo dado para o final da fase inspiratória e o início da fase expiratória. Ou seja, entramos no nosso próximo ciclo respiratório, que é a fase da expiração. Então, temos basicamente quantos ciclos respiratórios, Eduardo? 4 ciclos respiratórios, tá? Disparo, fase ins, ciclagem, fase ex. Tudo que podemos pensar em ventilação mecânica está incluso nesses aí. Assincronias, titulação de PIP, estratégia protetora, avaliação de mecânica, tudo
isso passa por essas 4 fases do ciclo respiratório. Combinado? Então, quando ele dispara, quando o ar entra no pulmão do paciente, ele tem que entrar com uma quantidade de oxigênio. Na maioria das vezes, esses doentes eles estão evoluindo com insuficiência respiratória, com déficit de oxigenação, e muitas vezes precisamos fornecer um oxigênio a mais do que o paciente precisa, do que o paciente, na verdade, teria no ar ambiente. Qual é a quantidade de oxigênio que nós estamos respirando agora no ar ambiente? 21%. É sabido que o ar ambiente tem 21% de concentração de oxigênio, mas, infelizmente, muitas vezes os doentes que estão em ventilação mecânica precisam de um suporte maior. Então, por isso que existe o conceito da fração inspirada de oxigênio. Então, ela permite que você varie dos 21% que temos em ar ambiente até os 100%, ou seja, todo o ar que está entrando dentro do pulmão do paciente é oxigênio. Isso é bom, Eduardo? Muitas vezes é necessário, porém pode trazer graves consequências para o doente quando utilizado de forma inadequada ou quando o paciente não tem a indicação para que isso seja feito. Bom, então esse ar entra com uma quantidade de oxigênio, mas que ar é esse? Ele é chamado de volume corrente, é o tidal volume. Vocês vão ver em muitos artigos ou em muitos livros o termo em inglês. Tanto é que a abreviação, na maioria das vezes, é o VT, que é o tidal volume. Esse é o volume administrado durante a fase inspiratória, o volume que entra no pulmão. Volume corrente. Muitas vezes você pode determinar esse volume corrente em modos ventilatórios como o VCV, por exemplo, ou em outras situações, esse volume ele vai ser consequência da pressão inspiratória aplicada, do esforço muscular aplicado, da mecânica aplicada, da mecânica que o doente tem. Então, tudo isso vai determinar o volume corrente. Então, ele pode ser uma variável diretamente regulada ou indiretamente regulada. Atualmente, o que se usa muito é um volume corrente aí em torno de 6 a 8 ml por quilograma de peso, de uma forma bem generalista. Em algumas patologias extremamente restritivas, como a SDRA, já é sabido que a ventilação de 4 a 6 ou até menos de 4 ml por quilograma de peso cursa com redução de mortalidade. Então, esse volume, de uma forma bem abrangente, deve ser ajustado aí em torno de 6 a 8 ml por quilograma de peso. E esse volume ele entra dentro do pulmão com uma certa velocidade, então é o fluxo inspiratório. Então é a velocidade que o volume entra. Quanto mais rápido esse volume entrar, mais rápido o fluxo vai ser. E vice-versa. Se o volume entrar de uma forma bem lenta, o fluxo vai ser bem lento. Aqui, pessoal, eu coloquei o fluxo inspiratório, mas vamos lembrar que o pulmão ele enche de ar e depois ele esvazia. Então, temos fluxo ins e fluxo ex. Na análise gráfica da ventilação mecânica, a curva de fluxo-tempo ela é a única que ela tem os dois lados. Tem o lado positivo e o lado negativo, ok? E o que é que faz esse volume entrar? Então, percebemos que o volume ele entra com uma certa velocidade e com uma certa quantidade de oxigênio, mas alguma coisa tem que ser feita para que esse volume entre. Isso se chama sensibilidade ou trigger. Muitos ventiladores vêm com o nome trigger. Então, é a capacidade que o aparelho tem de perceber o esforço do paciente. Então, quanto mais sensível o ventilador é, mais fácil ele reconhecer o esforço do paciente. Quanto menos sensível o ventilador for, mais difícil vai ser. E aí vem aquela pergunta, Eduardo, então é legal a gente deixar a máquina o mais sensível possível para que o ventilador, para que o paciente ele não tenha dificuldade de respirar. Muitas vezes isso ocorre com um fenômeno chamado de autodisparo. Então, sempre precisamos individualizar a ventilação do doente. O que é o autodisparo? Você deixa a máquina tão sensível, que qualquer variaçãozinha de pressão, uma mobilização do doente, até os batimentos cardíacos, dependendo de como estiverem, podem fazer com que a máquina dispare. E aí o paciente ele vai ter um volume minuto bem maior, cursando aí com a redução da quantidade de CO2 no sangue. Então, precisamos analisar muito bem
essa sensibilidade que o paciente está sendo submetido. E quais são os tipos que tem? Temos as sensibilidades de pressão, fluxo e tempo. Normalmente, a sensibilidade de pressão e fluxo são dados para os modos assistidos, controlados. Esses modos a gente vai ver mais na frente, vamos destrinchar cada um deles. E o ciclado a tempo são aqueles modos controlados. Por quê? Porque existe uma frequência respiratória determinando de quanto em quanto tempo o ar vai entrar. Então, o disparo efetivo da máquina, ou seja, o esforço que o paciente faz para que a máquina reconheça essa variação de pressão ou variação de fluxo, existe de verdade nos modos assistidos controlados, ou seja, quando o paciente ele dispara a máquina, ele, por si próprio, inicia o seu fluxo inspiratório. Combinado, pessoal? Então vamos fixar muito bem esses conceitos, vamos aprender, tirar nossas dúvidas, estamos aqui para isso. Continuem seguindo o canal do YouTube. Um forte abraço e até a próxima.